A gente começa o programa de hoje com uma sequência de cenas que parecem ficção, mas infelizmente são realidade. Em Portugal, um dos nomes mais fortes da política atual desabou. 2 vezes. André Ventura, líder do partido Chega, passou mal em 2 eventos de campanha e teve que ser hospitalizado. Tudo isso a 3 dias da eleição. Tem gente falando em envenenamento, mas por enquanto é só especulação. Aqui no Brasil, o que desmoronou foi a credibilidade do INSS e do governo federal. Um rombo bilionário com aposentados sendo saqueados por associações fantasmas. Hoje, quinta-feira 15, o ministro da Previdência foi ao Congresso e, pasme, tentou jogar a culpa até no ex-ministro e senador agora Sérgio Moro, mas se atrapalhou feio e acabou desmascarado em plenário. E no Supremo, uma decisão histórica. Carla Zambelli condenada a 10 anos de prisão. Mesmo com quase 1 milhão de votos nas costas, o STF decidiu que o mandato dela não vale mais nada. O resultado é um cabo de guerra escancarado entre os poderes. O nosso programa de hoje está começando. E hoje a verdade vem com força total. Vamos aos fatos. É logo depois do recado de nosso apoiador. Até já! Eu comecei a usar em dezembro devido a uma artrose que eu tenho no joelho muito grave. Então eu exagerei um pouquinho lá no meu trabalho e não adiantou nada. Eu fiquei umas 2 semanas acamada, andando de muleta dentro de casa. E eu estava desesperada porque eu tinha tomado antibiótico, analgésico, essas coisas e não melhorava só na hora. Quando eu me dei por mim, eu já tinha 10 dias, 15 dias mais ou menos que eu estava tomando. Para mim está sendo muito bom mesmo. Então era isso que eu tinha de contar para vocês, tá? Eu recomendo a Articulark, porque realmente eu tô 100% bem, graças a Deus. Olá, Paulo, muito obrigado pelo espaço. E agora nós vamos falar desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma pessoa que hoje não sofre com dor e também não depende mais de medicação, né, de remédio para dor, analgésico, anti-inflamatório. E olha, gente, o uso em excesso de analgésicos e anti-inflamatórios causa demência, causa problemas cerebrais. É por isso que eu sempre digo, a pior coisa é se automedicar. Se você tem dor, você precisa de algo que realmente resolva o problema, o motivo, a causa do problema. Porque simplesmente tirar a dor, o remédio ele faz. Só que acaba tornando-se um ciclo vicioso. Você toma o remédio, a dor passa, volta de novo. Toma o remédio e fica nessa. Nunca resolve, nunca tem fim. E aí vai dinheiro, vai tempo, vai noite sem dormir. É complicado. Para quem sofre com dor, o dia a dia da pessoa que sofre com dor não é brincadeira. É por isso que nós sempre falamos aqui que o Articulark é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira. Eu falei na primeira semana de uso. E isso é bom porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer ficar de pós-operatório, não é? É por isso que hoje as pessoas correm da cirurgia. Na verdade, hoje, cirurgia é um procedimento pré-histórico, porque hoje existe um tratamento com ácido hialurônico ortopédico. Eu vou dar um exemplo. Atletas profissionais de alta performance, eles fazem tratamento com infiltração. Ao invés da área médica fazer a cirurgia, colocar prótese, eles fazem um tratamento de infiltração com ácido hialurônico através daquelas injeções. Então você que está me ouvindo agora, que também tem esse problema, o desgaste, a inflamação crônica, você que tem artrite, artrose, saiba que o Articulark, dentro da cápsula, já tem esse mesmo ácido hialurônico. E é por isso que o resultado é instantâneo, é rápido. E além do ácido hialurônico, ele também tem a condroitina, o magnésio, a cúrcuma, a vitamina D e a cartilagem C2. Gente, se você levar o Articulark pro teu médico, reumato, ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele bater o olho na fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com muita dor, entenda que o Articulark ele já livrou mais de 4.000 pessoas da cirurgia. E muitas das vezes o médico fala para você que só vai resolver se operar, mas você vai fazer o uso do Articulark e eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu. Gente, o ácido hialurônico substitui até prótese. Você vai ter um tratamento de nível A, um tratamento premium e o melhor, não vai pagar um preço, por exemplo, de uma clínica ortopédica que eles cobram um absurdo na infiltração. Uma injeção hoje
hoje de ácido hialurônico, a famosa infiltração, é no mínimo R$2.000, sabendo que uma só não funciona. Tem que ser no mínimo 5. É muito caro. É por isso que o Articular que caiu na graça do povo. É um produto premium, porém, você tem um preço que cabe dentro do orçamento de qualquer cidadão brasileiro. Ainda mais quando tem promoção, como hoje, né? Somente para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80%. 80% para os 100 primeiros telespectadores. Então, aproveita e ligue agora. O telefone tá bem aqui abaixo, é esse aqui, ó. 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita. Esse telefone também tem um WhatsApp, então se você não puder ligar, salva nos contatos, chama a gente no WhatsApp. Também tem a opção de você apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você já cai direto no atendimento. Não é robô, não é inteligência artificial, são pessoas extremamente capacitadas que vão acompanhar o seu tratamento para que você de fato tenha resultado. O que me interessa é o seu resultado final. Você fala assim, Andrei, hoje eu não sofro mais com dor. É esse o feedback que eu quero de você. Então, com certeza isso vai acontecer a partir da sua atitude. É só você ligar 0800 591 4391. A entrega é super rápida, chega pra você bem rápido, não cobramos, e o melhor de tudo, você não paga absolutamente nada agora, vai receber em casa, vai usar o produto e só paga no mês de junho. E ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras que são excelentes para acompanhar o tratamento, pomadas inclusive que tem o ácido hialurônico dentro delas, é ótima, passa uma de manhã, passa uma de noite, e para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente uma Alexa de última geração. Todo mundo sabe que a Alexa é praticidade para você poder ter no seu dia a dia. Então ligue agora, aproveite essa oportunidade e acabe com a dor na primeira semana de uso com Articular. Que telefone 0800 591 4391, Paulo. E começamos o programa de hoje com uma coisa extremamente preocupante. São imagens impressionantes que vêm de Portugal. André Ventura, líder do partido Chega e que está indo muito bem nas pesquisas de opinião, enfrentou 2 episódios de mal-estar durante eventos de campanha eleitoral nesta semana. O primeiro, na terça-feira, 13 de maio, ele foi hospitalizado após se sentir mal durante um comício em Tavira, no Algarve. Veja como foi. Temos que acabar com este país em que andam a viver... Tapa. Eu sou enfermeira. Onde é que está a doer? Peço, por favor, saiam do palco, por favor. Bom, o André Ventura continua sendo uma figura central na política portuguesa, liderando o Chega, que atualmente é a 3ª maior força no parlamento. Há quem diga que foi tentativa de envenenamento, mas por enquanto são especulações. Ontem, depois desse incidente, ele gravou um vídeo do hospital e tranquilizou os eleitores. Veja. Olá a todos, bom dia. Já voltei ao hotel de campanha, já saí do hospital. Depois daquilo que aconteceu ontem, queria primeiro agradecer-vos a todos, agradecer-vos as mensagens, agradecer-vos as orações, agradecer-vos a preocupação, o carinho, depois daquele episódio muito, muito assustador que tive ontem pela primeira vez na vida, e senti a vossa força durante todo o fim do dia, toda a noite, toda a manhã, e queria agradecer-vos muito, 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 muito de coração a vocês, a todos os profissionais também de saúde que foram impecáveis comigo, preocupados, dedicados, até à última hora, até à saída, mesmo comigo a dizer que tinha que voltar e que ia voltar à campanha, foram impecáveis até ao fim, agradeço muito isso também. E dizer-vos que ainda não vou poder estar hoje na campanha, não me sinto ainda capaz disso, estou a fazer essa recuperação. Por indicação dos médicos também, hoje não o devo fazer, mas a campanha que tem que continuar, nós temos que continuar a chegar às pessoas em todo o país, e ela vai continuar hoje em Vila Nova de Mil Fontes, com a Comitiva Nacional e por todos os distritos. Eu não estarei ainda de regresso, mas é como se estivesse, e temos que continuar a luta. Acima de tudo, obrigado de coração, obrigado por tudo, obrigado por estarem aí, e seguimos juntos. Mas o bicho pegou de novo. Segundo fontes hospitalares, André Ventura sofreu um espasmo
esofágico associado a um pico de pressão arterial. Ele recebeu alta no dia seguinte, após passar por uma avaliação médica. No entanto, nesta quinta-feira, hoje, André Ventura voltou a passar mal de novo, infelizmente, durante um comício ao ar livre, sendo novamente levado ao hospital de maneira urgente. Este segundo colapso acontece a apenas 3 dias das eleições legislativas marcadas para este domingo. Foi impressionante. Veja. Viva André! Viva André! Viva André! Viva André! Ventura é livre! O jovem está contigo! Ventura é livre! Vamos continuar. Não, mas estamos no fim da quadra. Estamos no fim da quadra. Estamos no fim da quadra. Vamos no fim da quadra. Leva lá daqui. Pode ser. Afastem-se! Não dá, já foi. Senhoras, André! Espera ele. Espera ele. Esta merda! Vai. Bom, até o momento não há informações adicionais sobre o estado de saúde atual de André Ventura. O partido Chega informou que ele está sendo acompanhado e que a situação está sob controle. Muito bem, agora vamos para o Brasil. Hoje, em Brasília, o espetáculo foi diferente, mas completo. 2 nomes sentaram-se diante do Congresso Nacional para explicar o inexplicável. O novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., e o ministro da Previdência, Volney Queiroz, ambos tentando convencer o país de que o governo está tomando providências, como se isso fosse consolo suficiente para quem teve dinheiro arrancado do próprio benefício sem saber. Gilberto Waller, recém-empossado após o sumiço conveniente do presidente anterior, tentou passar uma imagem de firmeza. Disse que vai exigir a devolução do dinheiro das associações. Claro que ele vai. Porque se tem uma coisa que entidades fraudulentas respeitam, é prazos burocráticos de 15 dias úteis. E se não devolverem? O governo paga. Simples assim. Mais uma conta para o contribuinte. Quem diria? O estelionatário agradece. Já o ministro Volney Queiroz, esse foi mais criativo. Ele não apenas jogou a culpa no passado, como também na legislação de 2019, aprovada durante o governo Bolsonaro. Segundo ele, foi ali que os golpistas ganharam terreno. Vê se pode isso, cara. Volney ainda tentou colocar o senador Sérgio Moro na parede, alegando que, como ministro da Justiça, ele sabia e não fez nada. Veja. Vossa Excelência, voltar um pouco no tempo. Ontem, por exemplo, eu estava assistindo o Jornal Nacional e houve uma denúncia de um servidor em 2020. Um servidor em 2020 denunciou à Polícia Federal que havia descontos indevidos, que havia fraude. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou ao meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro? Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Eu não tinha que fazer nada. Vossa Excelência era a pessoa de confiança de Carlos Lupe e continua no ministério. Senador, eu não queria ficar aqui nesse bate-boca com Vossa Excelência, mas Vossa Excelência, como ministro da Justiça, tem muito mais obrigação de saber do que eu como secretário. Vossa Excelência quis me acusar de algo agora impróprio, porque Vossa Excelência teve... Vossa Excelência estava no ministério onde teve a fraude, secretário executivo... Senador Sérgio Moro, foi nosso primeiro que chamou a polícia. É um depoimento, como é que senador... Ué, se Volney era o secretário executivo, se ele abrisse a boca, ele tomaria um pé na bunda. Seria jogado para fora. Seria essa
De repente, a razão por ele não ter aberto a boca para continuar ali com o emprego? A tentativa de acusação de Voney foi infundada demais. O pau quebrou a partir daí. O senador Sérgio Moro foi atrás dessa informação e descobriu que nessa época ele não era mais ministro da Justiça, como disse o ministro hoje da Previdência de Lula. Olha só, nem para montar uma narrativa os caras prestam mais atenção. Veja. Por conta do que foi dito no depoimento do ministro, ele falou aqui que um servidor do INSS denunciou em 2020 esses desvios legais e chegou a sugerir aqui que eu tinha me omitido. Eu fui atrás dessa notícia e recebi agora, e por isso rebato agora, tá? Que esse depoimento foi em setembro de 2020. Sequer eu estava no governo mais. Agora, se eu tivesse recebido, como Vossa Excelência recebeu, em junho de 2023, a notícia que haviam essas fraudes, eu teria tomado providências imediatas. Se isso tivesse sido chegado ao meu conhecimento, e veja, em setembro de 2020 eu nem estava mais no governo, teria tomado providências. Então, assim, eu refuto, Vossa Excelência quis aqui me acusar de omissão. Quem se omitiu, como secretário executivo da Previdência, durante os anos em que a fraude escalou para mais de 2,8 bilhões de reais, foi Vossa Excelência. Viu aí? Os caras são atrevidos. Tentam se esquivar das responsabilidades da maneira mais barata possível. É uma vergonha esse comportamento do ministro Volney Queiroz. É no mínimo curioso, porque ninguém parece ter percebido isso até agora, nem o próprio ministério. Como explicar isso? Sérgio Moro está certíssimo. Volney estava lá. Há provas disso. Ele foi avisado, então sabia da verdade. Não há como ele negar isso, mas você viu ali. Ele negou. É um descaramento. E enquanto isso, aposentados de todo o país viram seus contra-cheques virarem carnês de associação fantasma. Uau! E o que temos agora? Temos um governo tentando apagar o incêndio com baldes furados. O ministro pede confiança, diz que a apuração está em andamento e promete transparência total. Aquela mesma palavra que políticos costumam usar quando querem dizer exatamente o contrário. Mas vamos ser francos. Se a Polícia Federal não tivesse batido na porta deles, se a imprensa, a alternativa, não tivesse mostrado o escândalo com todas as letras, essas fraudes continuariam acontecendo. Silenciosas, impunes e institucionalizadas, nunca saberíamos, porque no fim das contas o sistema não falhou, não. O sistema funcionou muito bem, exatamente como foi montado, para proteger quem está dentro e lesar, roubar quem está fora. E agora, depois de tudo isso, a pergunta que ninguém faz é a seguinte: quem vai ser preso, papai? Quem? Quem será responsabilizado agora? Ou tudo vai terminar em mais uma comissão, mais um discurso e, claro, em mais um prejuízo social parcelado em 12 vezes no CPF de quem mais precisa? Com a gente hoje, o professor e historiador Marcos Pisolato. Seja muito bem-vindo, Pisolato. Que bagunça é essa no INSS, hein? A cada dia, um monstro de 7 cabeças, parece um Godzilla, talvez, mas é uma hidra. Os caras passaram o dia todo hoje no Congresso tentando justificar o injustificável. E o que a gente viu é que esse dinheiro realmente nunca mais vai voltar para o bolso de quem foi roubado. Nunca mais, não adianta. Os caras vão fazer um pagamentozinho aqui, outro acolá, como forma de apagar esse incêndio, para dizer, não, nós estamos devolvendo. Mas não tem jeito, o buraco é muito grande, os caras passaram a mão e se deram muito bem às custas do povo brasileiro e ainda querem jogar a culpa no governo anterior, sendo que o roubo aconteceu com força e vontade justamente nesse governo e ninguém pode negar, onde todo mundo foi avisado e deixou a coisa fluir. E por que deixou, Pisolato? Quero ouvir o seu pensamento. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, a corrupção, Paulo, ela é uma doença da alma. Alguém que é capaz de tirar dinheiro público sabendo que está lesando uma maioria
E esse caso em especial, para mim, seria um crime hediondo, deveria ter algum tipo de classificação de crime hediondo. O nosso Suprema Corte deveria agir com a mesma celeridade que agiu em casos de batons, algodão doces e por aí afora, dar 48 horas para todo mundo estar na cadeia, devidamente preso, respondendo processo, com o celular tomado, com conta bancária tomada, todos os envolvidos. Já que foi feito isso por muito menos em outros casos, e eu considero esse caso do INSS, e eu tenho certeza que quanto mais a Polícia Federal cavar, mais esse valor vai crescer. Nós não temos nenhuma dúvida, ele já é o maior escândalo de corrupção da história do país, ele já está aí beirando quase o dobro do que foi os valores que a Lava Jato investigou, a falecida Lava Jato investigou, e olha, eu acho que vai se tornar, se continuarem investigando, se alguma coisa não for feita para tentar diminuir impactos sobre o lulopetismo desse escândalo todo, porque eles podem fazer isso de uma maneira, né? A Suprema Corte pode acabar interferindo para evitar que o estrago para o processo eleitoral seja maior, esse valor vai ser muito maior, e eu acho que a gente vai poder um dia dizer, vai entrar para os anais da história, Paulo. Um dia eu vou ter que dar aula disso e dizer, olha, o maior escândalo de corrupção da história do mundo. Porque você roubar senhores e senhoras vulneráveis com um sistema tão organizado como a gente está vendo que era, é algo tão hediondo, tão absurdo, porque tinha call center, tinha serviço de atendimento ao cliente para roubar os idosos, tinha corretor de corrupção. A imagem é clara, o Brasil, a única coisa que parece que funciona nesse governo é de fato o crime. E o que a gente viu nessas cenas lamentáveis, porque isso é lamentável, né? Eles não estão discutindo de fato o prejuízo causado para os vulneráveis, dos aposentados. Eu peço aí aos senhores e às senhoras aposentados que estão nos ouvindo, pense quanto da sua vida você não dedicou para pagar imposto. E é apenas menos de 2 anos, um estrago gigantesco desse tamanho que não vai voltar. Vai ser devolvido em pequenas parcelas suaves por causa da campanha eleitoral do ano que vem. E vou fazer mais uma profecia, Paulo. Esse dinheiro, como já disse a ministra do Planejamento, ela vai sair talvez do dinheiro público, se todos os patrimônios capturados para tentar ressarcir não forem suficientes. A Tebet mencionou que o dinheiro público pode ser utilizado, e aí a gente sabe o que vai acontecer, né, Paulo? Vai surgir mais uma oportunidade desse dinheiro que deveria ser dos bens retidos acabar sendo tirado de outra fonte, já posso até adivinhar, saúde e educação, é de onde vai sair. Eles vão repor para tentar amenizar o problema da eleição do ano que vem, e nesse dinheiro, nesse processo de devolver o dinheiro, mais fraude vai ocorrer. E eu vou citar uma frase do Volney Queiroz, do ministro Volney Queiroz, ele disse assim, que é também uma cara de pau descarada, né? Ele falou, nenhuma associação, abre aspas, frase do ministro Volney Queiroz, nenhuma associação vai ficar livre de investigação. Não é fake news, porque a gente sabe, por exemplo, que aquele sindicato associado ao irmão do Lula, por enquanto, não está nas investigações. Então já toma aí um primeiro choque. E o jogo que eles estão fazendo ali é contra a data. Não, foi 2019, não, foi 2020. Gente, é só olhar o gráfico. Essas denúncias vêm desde o governo Temer. O gráfico está lá embaixo, né? Isso não é menosprezar o roubo dos aposentados. Já era roubo, já era criminoso. Mas quando você chega ali no governo Bolsonaro, que faz aquela medida provisória que virou lei, um Congresso totalmente subserviente e interessado nesse dinheiro, que eu tenho certeza, se cavar um pouquinho, vai começar a aparecer muitos nomes públicos por aí. Não, vamos derrubar essa medida provisória. E aí foi carta branca para os mau caráteres começarem a roubar. O gráfico é muito claro. 2023 há um salto gigantesco, eles ficaram muito gananciosos. Para finalizar, Paulo, se não fosse com a gente, se fosse de fato uma história de ficção, porque às vezes parece que é uma história de ficção ou uma tragicomédia, mas é muito fácil analisar, porque a estratégia desse governo é sempre a mesma. Ou eles jogam fora o termômetro para negar que o paciente tem a febre, ou eles põem a culpa no Bolsonaro. É muito simples, né? É tudo uma questão de narrativa. E enquanto tudo isso está acontecendo, o pior escândalo da corrupção do Brasil e talvez até do mundo acontecendo, o nosso presidente, que deveria ser o nosso gerente geral, que deveria estar aqui atuante, porque é um caso muito grave, muito severo, para tentar diminuir o impacto, vai passear. Vai passear. E mais ainda, é uma batata quente agora, né? Ninguém quer segurá-la, tá todo mundo jogando uma pessoa para outra, né? Cada um jogando na mão do outro. Só que, um adendo aí ao seu comentário, Pisolato, esse problema começou lá atrás, no primeiro governo Lula. 2005 nós já tínhamos notícias aí de Paulo Bernardo, que era o ministro do presidente Lula, já envolvido em desvios.
de dinheiro dos aposentados. Ele e o nome da senadora Gleisi Hoffmann também foi aventado na mesma época, na mesma investigação da Polícia Federal. E, de novo, todo mundo sabe disso. Houve aquela busca e apreensão no apartamento funcional dela em Brasília e o Supremo mandou, né, anular aquela operação. Mas o ministro teria recebido, segundo a polícia, 7 milhões de reais, ou seja, bagatela, né, nos dias de hoje. 7 milhões de reais, dinheiro de pinga. Dinheiro de pinga, daqueles amassados assim, né? Que você vai ali no boteco e paga 7 milhões Cabe de numa reais. mala. Pois é, hoje os caras avançaram, né? Fizeram um upgrade extraordinário. E nesse caso aí, né, Pisolato, especificamente, cabe sim o foro no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque nós temos um ministro envolvido nisso aí, né? Talvez ainda não envolvido, mas terá que dar explicações, que é o Carlos Lupe, que foi o ministro da Previdência justamente no momento em que esse rombo explodiu. Foi na estratosfera. E o ministro tem foro privilegiado. O Supremo deveria ter arrastado isso para debaixo da sua toga e tocado o pau, né? Mandado ver. E, no entanto, isso não aconteceu ainda. Nem 48 horas, todo mundo calado, não teve ninguém da esquerda correndo com uma representação no Supremo, ninguém foi na PGR, nada. Todo mundo calado, o que é pior. Todo mundo contra a CPMI. Ué, se o negócio não começou lá no governo, eles dizem que começou lá no governo do Bolsonaro, por que os caras não querem uma CPI? Estão desesperados? Não, CPI. E acham que o povo é babaca? Vou lhe dizer, acha que o povo é bobo? Que o povo hoje em dia é inocente como era naquela época? Isso é a mesma coisa de você botar o dedo em riste na cara do brasileiro e xingá-lo. Xingá-lo, você é idiota, você é um imbecil, que você não consegue saber de nada. Entendeu? Porque isso é uma ofensa, isso subestima a nossa inteligência, Pisolato. É demais. É demais. E só porque nós temos um ano eleitoral aí chegando, os caras tentam fazer tudo agora para enganar o povo. Não, o povo é burro. O povo é bobo, tem a memória curta, a gente fala que está pagando. São 2 bilhões que os caras vão colocar, vão tirar. Quem sabe, até os envolvidos que, né, levaram 200 e tantos bilhões, tiram 2 bilhões. Vamos dar isso aqui para acabar com essa conversa, para dizer que a gente está trabalhando. Eles pensam que a gente é bobo, né, o Pisolato? Olha, Paulo, primeiro que a nossa lei, claro, feita para aqueles interessados em serem beneficiados por ela, ela trata com muita generosidade a corrupção. Para mim, corrupção deveria ser o pior crime no nosso sistema legislativo. Com certeza deveria ser o pior crime, porque alguém que rouba alguns milhões, alguns trocados, porque na escala do bilhões, milhões viram trocados, né? Claro que para cada um de nós isso é muito dinheiro. Para os aposentados vulneráveis, então... E tem que lembrar que, por exemplo, se a gente começar a cavar mais um pouquinho, e se a gente tentasse equilibrar todos esses pinos no ar, porque é muito malabarismo, vamos recordar aí que a gente não tem a solução para vários problemas anteriores. Essa semana eu estava conversando com o Rio Grande do Sul, que infelizmente mais uma vez teve uma chuva forte, mês de maio de novo, né? Quem diria, um ano depois. E adivinha, as soluções que o governo federal deveria propor para enchente, que são permanentes e que deveriam ser cumpridas pelo governo, também não foram. E muito do dinheiro que foi dedicado para o Rio Grande do Sul, por exemplo, olha só, não se viu, não se sabe para onde foi. Ou seja, é meio modus operandi, tá, do governo. Há dinheiro, eu vou saquear. Então nós tratamos com muita generosidade na lei a questão da corrupção. Ela deveria ser tratada pelo nosso Supremo Tribunal Federal com a mesma severidade com a qual eles tratam os crimes muito menores, como pichar uma estátua. Para mim, 14 anos para quem pichou uma estátua é um pouquinho exagerado, já foi esse crime. Eu acho que 14 anos para quem cometeu corrupção é pouco, e teria que permanecer na cadeia para o resto da vida, porque para mim é um crime de lesa pátria, porque por mais que você devolva o dinheiro, o estrago de ter desviado o dinheiro é maior. Por exemplo, alguém desviou o dinheiro de uma obra pública, fez um superfaturamento e a obra foi mal feita, um asfalto, por exemplo, um hospital, isso causou mortes. Eu sei que não há como dimensionar, mas o dinheiro não foi aplicado, o dinheiro público nosso não foi aplicado onde deveria. Esse sujeito não poderia sair da cadeia nunca mais. Então, primeiro, quando o Brasil não aprender a tratar crime de corrupção como o crime mais severo que existe, sem nenhum tipo de lero-lero, sem nenhum tipo de afrouxamento, eu não posso olhar
para um país que condena um sujeito, um político, a 400 anos de prisão, caso do Sérgio Cabral, e na semana seguinte ele vira youtuber, está gravando vídeo em piscina de borda infinita. Isso é de fato um tapa na cara do brasileiro. Eles estão dizendo, o crime compensa, gente, vamos roubar. Isso cria uma mentalidade, Paulo, do brasileiro, que a desonestidade vale mais a pena, e ser honesto é que é a idiotice. E você bem disse, só para me encerrar, Paulo, que eles estão de fato, eles estão olhando para nossa cara e contando uma piada, tipo aqueles humoristas que são tão bons, que eles contam a piada, todo mundo ri, menos eles, né? Só que aqui é o contrário, eles ficam lá sérios, uma piada de humor negro praticamente, e nós temos que rir disso. Olha, nós roubamos vocês, agora nós vamos roubar de novo para devolver o dinheiro para aqueles que nós roubamos, nós não vamos devolver tudo, tá? Isso agora, é vergonhoso, é vergonhoso. Agora você imagine o cara num iate ou então numa bela de uma cobertura com aquele copo de whisky on the rocks na mão, 18 anos, um brindando com o outro, fala, beleza, hein? O outro, legal. Bom dia que você chegou. Imagina agora a origem disso. O cara chegou lá e falou, como é que a gente vai roubar? Pô, tem os aposentados. O cara chegou lá no Ministério da Previdência. Pô, precisamos conversar. Olha, dá pra gente tirar dinheiro do aposentado aqui, velho. Ninguém vai perceber. Imagina a bolada que a gente faz. E a gente vai roubar isso aí durante muito tempo, muitos anos, e ninguém vai perceber. É uma mina de ouro. Achamos as minas do rei Salomão. Entendeu? É isso. Imagine a situação, Pisolato. Os caras metem a mão. É vergonhoso. Fora outras coisas por aí, né? Você é da área de educação. Cadê o pé de meia? Quando isso estourar, né? No mínimo já deve estar correndo aí para fabricar um monte de nome de estudantes, né? Porque até hoje a Caixa Econômica Federal não tem a lista dos estudantes, o Ministério da Educação também não tem. 3 milhões de estudantes, Paulo. Para com isso, rapaz. Tá é o famoso ensino médio, né, Paulo? E tem gente que vai votar de novo, Pisolato. Tem gente que vai chegar lá e vai votar, não, eu voto de novo. Tem gente que, por alguma razão, né, que eu acho que precisa ser estudado, de repente, por alguma intervenção espírita, alguma coisa desse gênero, vai lá e vota. Vota de novo, quer. O povo gosta disso, tem gente que gosta disso. Entendeu? Eu conheci um pouco de masoquismo, quem sabe. Eu conheci uma pessoa que está inteiramente radical, que foi minha amiga de infância. Aí eu falei, fizeram a sua cabeça? Fizeram uma lavagem cerebral? Ela falou, fizeram, foi na sua. Aí eu falei, tá bom, a mãe dela foi roubada nesse do INSS. E aí fizeram a minha cabeça? Para com isso, né? Pisolato, olha, fica por aí, né, que a gente tem agora o compromisso com o nosso apoiador, né? A gente tem que dar o recado dele e eu volto com você rapidinho, tá? O recado é para quem quer melhorar a saúde do cabelo. Isso é muito legal, né? Se liga aí no recado dele que a gente volta em instantes. Até já. 1 em cada 2 homens. 1 em cada 3 mulheres. A queda capilar é real, silenciosa e avança todos os dias. Ela começa discretamente, com fios no travesseiro, no ralo do chuveiro ou na escova. Mas quando percebemos as falhas visíveis no couro cabeludo, já é sinal de que é hora de agir. E a verdade é que muitos tentam soluções caseiras, receitas milagrosas, promessas vazias. Mas queda de cabelo é assunto sério. Quando o couro cabeludo enfraquece, só a tecnologia pode oferecer uma resposta eficiente. Apresentamos Hairvic, um tônico capilar de alta performance, com fórmula biotecnológica desenvolvida com os mais modernos recursos da ciência. Uma solução completa, segura e eficaz para quem exige resultados visíveis e comprovados. Hairvic age com precisão. Seus ativos penetram profundamente até os folículos capilares graças à nanotecnologia vetorial, uma tecnologia que direciona cada partícula exatamente ao ponto de ação. Isso significa mais absorção, mais resultado e mais eficiência desde a primeira aplicação. Sua fórmula reúne ativos de altíssimo desempenho. Capil Boost ativa o ciclo anágeno e estimula novos fios. Exos Hair, complexo biotecnológico que regenera o couro cabeludo. Cafeína aumenta a circulação local e fortalece os folículos. Biotina e D-pantenol nutrem e reforçam a estrutura do fio. Jaborandi, tradicional estimulante natural dos bulbos. Tripetídeo de cobre, reestrutura e engrossa os fios existentes. IGF-1 e VEGF, fatores de crescimento que aceleram o nascimento de novos fios com estímulo profundo.
A aplicação é simples e prática. Basta usar o conta-gotas e espalhar com a ponta dos dedos. O toque é seco, não deixa resíduos e pode ser usado tanto no couro cabeludo quanto na barba e nas sobrancelhas. E tem mais. Hervik é testado por dermatologistas, possui registros da Anvisa e já demonstrou resultados surpreendentes. Em testes clínicos com mais de 40 pessoas, o crescimento capilar chegou até 5 centímetros em apenas 30 dias de uso contínuo. Mas Hervik entrega muito mais que crescimento. Ele devolve autoestima, confiança, postura. É sobre recuperar a presença e o brilho que o espelho havia deixado para trás. E agora, preste atenção porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hervik vão garantir 60% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Ligue agora para 0800 020 17 26. Queda de cabelo agora tem solução. Hervik. E agora outro assunto cabuloso. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a deputada Carla Zambelli, eleita com quase 1 milhão de votos, merece 10 anos de prisão, perda de mandato e inelegibilidade por 8 anos. Isso tudo com base em uma narrativa que inclui um hacker, supostos mandados falsos e a já tradicional vilania da direita. Eita, nós! A acusação é de que ela foi a mentora de uma invasão ao sistema do CNJ, algo que curiosamente não resultou em prisão para o hacker Walter Delgatti por tanto tempo assim, mas agora rendeu uma sentença exemplar a parlamentar. Claro, porque nesse jogo não importa o que você fez, mas de que lado você está. A decisão foi unânime na primeira turma do STF. Unânime porque quando o tribunal quer passar um recado e não aplicar a lei, ele se certifica de que ninguém desvie da narrativa. E agora, como é que vai ficar essa situação? Zambelli continua diplomada, com mandato vigente, mas sob o risco de ser presa enquanto ainda é parlamentar. Sim, você entendeu muito bem? Presa, mas deputada. Como é que pode isso? Obviamente, não é uma recomendação que a PGR vai fazer. Claro que não. Já imaginou prenderem uma deputada em pleno exercício de seu mandato? Quem é que vai deixar isso acontecer? O risco de escalar o conflito entre os poderes é muito grande. E aí sim, será necessário o artigo 142 da Constituição para garantir a lei e a ordem entre os poderes. Você acha que seria bom para o país e até para essas autoridades, em um momento que o Brasil é mal visto pela comunidade internacional? Seria o cúmulo do caos, pode ter certeza disso. Então, a palavra final sobre a cassação é da Câmara dos Deputados. Veja que o STF já condenou outro deputado, o Alexandre Ramagem, e surpresa, ele continua exercendo o cargo normalmente. E vamos ser honestos, ninguém no Congresso Nacional está com vontade de bater continência para o STF. O clima é de desconfiança total, afinal, se um ministro pode mandar prender uma deputada hoje, qualquer um pode ser o próximo amanhã. Enquanto isso, a base do governo tenta transformar Zambelli num troféu simbólico para desmoralizar o que eles chamam de bolsonarismo. Já a oposição fala que é perseguição. E a única certeza que nós temos é que a Constituição virou um palco de disputa. E quem vai perder com isso? O eleitor, que vota, mas vê o seu voto cancelado por quem nunca passou por uma urna. Quase 1.900.000 e poucos. 1.000 votos. 1 milhão de votos. É muita coisa. No fim, o que temos é um cheque institucional, mas o cheque-mate ainda depende de Hugo Mota, da Câmara e, claro, do humor político do momento, porque a lei no Brasil de hoje é só um detalhe incômodo entre a ideologia e a vingança disfarçada de justiça e de defesa da democracia. Esse caso não é apenas sobre Carla Zambelli, não é. É sobre quem manda no Brasil. O voto ou a toga?
E ao que tudo indica, a resposta está cada vez mais clara e cada vez mais preocupante. Marcos Pisolato, você não fica preocupado com isso? Paulo, acho que esse é o caso mais sério desde que a República Nova foi instituída, porque a gente só encontra esse tipo de excrescência no passado muito distante da nossa República, né? Que precisa lembrar que a nossa República, apesar de a gente falar nos livros de história a proclamação, ela já foi um golpe republicano. Ela começou errado, e ela foi sendo feita errada. A maior prova de que a gente não aprendeu a fazer república ainda é que enquanto, por exemplo, os Estados Unidos têm uma única Constituição, o Brasil já tem 7. Não aprendeu, já estamos pensando numa 8ª, sinal que as coisas não andam muito bem, né? 8 constituições não aprendemos a fazer república ainda. A sensação que eu tenho é que parece que, a gente não pode falar os nomes, né? Mas 11 pessoas se reuniram, 11, não 9, não 10, por mais que umas 2 tenham ficado um pouco constrangidas em ver a cena, mas a sensação que eu tenho é que 11 pessoas se reuniram e fizeram uma espécie de fogo simbólico com a Constituição. Queimaram a Constituição e a partir de agora essas 11 pessoas são as cabeças que vão dinamizar o direito brasileiro. Do outro lado, acho que o Congresso andou assistindo um filme, que se eles não assistiram eu receitaria para os nossos parlamentares que assistissem, tem um filme do Ingmar Bergman chamado Ovo da Serpente. Ele conta a história de algumas... Vou simplificar para não falar os nomes também, né? Porque a gente sabe o que acontece quando a gente fala certos nomes, mas certas serpentes são vivíparas. Você deixa elas nascerem, elas nascem já como serpentes e elas começam a devorar umas às outras. E parece, quero estar correto no que eu vou afirmar, mas parece que o nosso parlamento acordou, que eles deixaram essa serpente longe demais e ela comeu um filhotinho aqui, Daniel Silveira, comeu outro filhotinho ali, o Ramage, está comendo outro agora aqui, a Zambelli. Opa! Talvez chegue a minha vez, eu posso simplesmente discordar de algo que essa outra serpente graúda decide e pode ser minha vez. O Gomota já passou por esse processo de ameaça naquele jantar abracadabra, né, que mudou de personalidade da noite para o dia. Talvez, eu quero estar certo, quero acreditar que o Congresso foi capaz e é capaz, tem pessoas para isso, tem bons parlamentares lá, e que tem o papel de convencimento com relação aos outros parlamentares. Olha, nós precisamos enfrentar esse tribunal, porque esse tribunal ele não deve legislar, ele não pode interferir na casa, nós temos que enfrentar. Tem um artigo do Augusto Nunes na revista essa semana que ele fala, olha, é o primeiro sinal que eu vejo, isso é Augusto Nunes falando, de o Congresso tentando mostrar que ele é uma força em separado, porque a gente estava vendo um Congresso ajoelhado. Cada vez que o Supremo ameaçava, o Congresso recuava. Agora a gente viu a resistência. Como que essa história vai terminar? Eu não consigo imaginar, porque a gente chegou no impasse. Vamos supor, por exemplo, que haja de fato uma ordem de prisão. O que eles vão fazer? Eles vão entrar dentro do parlamento? E o que os parlamentares fariam? Vamos extrapolar, Paulo. Eles vão se trancar lá dentro e a gente vai ter um estilo Revolução Francesa, as tropas cercam o parlamento e aí vai ser com violência? Gente, eu não quero imaginar uma coisa dessas, mas... Como resolver esse imbróglio? Isso é a prova, isso é o sinal, isso é o sintoma que a nossa democracia, porque ainda tem nome da democracia, está muito mal das pernas. Ela está doente, ela está completamente em coma. As instituições, quando tentam funcionar, elas encontram um entrave que é inconstitucional. E aí a pergunta, né, Paulo? É possível uma democracia, como a nossa, convalescendo, doente, em coma, curar a si mesma? Claro, temos as eleições ano que vem, quem sabe, mas como você bem disse, existem muitos eleitores no Brasil, ainda que por indiferença, por ignorância, por egoísmo, ainda votam muito mal. E esse é um outro problema que o Brasil tem que resolver. Olha só, entrar no Congresso, não acredito que as forças fariam isso. Sejam elas Polícia Federal, o Exército a mando do Executivo ou do Judiciário, eles não entrariam ali. Mesmo porque enfrentariam ali também a resistência da Polícia Legislativa, que também é muito bem preparada. Mas acredito que esperariam a deputada sair do parlamento e ir para casa para tentar pegá-la. Mas aí seria um erro crasso. Por quê? Porque aí o Congresso ficaria muito indignado. E colocaria em prática algumas ferramentas que o Congresso tem, né, que pode pressionar o Judiciário, por exemplo, diminuir o número ou aumentar o número de juízes, de magistrados na corte, outras ações que estão ali, diminuir o tempo de permanência dos magistrados na corte e tantas outras coisas
que estão lá, já na Câmara e no Senado, só esperando pelo momento e a oportunidade certa para serem colocados na pauta. Então, ficaria um negócio muito complicado. E a própria PGR não endossaria esse tipo de atitude. Ela já disse, né, que uma decisão do Congresso tem que ser respeitada, porque basta o próprio Congresso convocar o artigo 142, que é o da lei e da ordem, garantia da lei e da ordem, que aí o pau vai torar, entendeu? Aí você se pergunta, o que é isso? Será que os caras vão levar isso adiante? Será que estão querendo esticar a corda mesmo para ver o que vai? Tipo aquele pitbull enfurecido que não está pensando nas consequências? Que só quer morder, 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 morder e morder? Você sabia que quem vai ser o relator da ação de Hugo Mota em defesa de Alexandre Ramagem é o ministro relator, o mesmo de sempre? Entendeu a situação? Uau! Tá difícil, sensação, cara. Paulo... Tá esquisito isso, da gente começar a entender isso como estratégia. A gente já começa a pensar que a questão é orgânica mesmo, entendeu? É comportamental, psíquica. Perfeito, é isso aí. Eu ia mencionar exatamente isso agora. Eu me lembro quando eu comecei minha carreira, eu comecei dando aula no 6º ano. Quando uma criança fazia uma coisa errada e tinha medo, ela ficava culpando a outra. O que a gente está vendo é uma espécie de cabo de guerra ou uma cobra comendo o rabo, né? O Congresso aprova algo, vai lá o Supremo diz que aí não pode, é inconstitucional. Daí o Congresso aprova de novo e fica esse jogo aí, no meio está o brasileiro pagando o pato, tudo isso, viver nessa barra funda. E tem mais uma questão, já que a gente está extrapolando e pensando em todas as hipóteses, né? Porque desde a época do Tribunal de Nuremberg, ao final da Segunda Guerra Mundial, esse argumento de só estava cumprindo a lei, ele não é mais entendido no direito como algo justificável, ele não vai abonar ninguém de ter cometido uma ilegalidade. Estava na lei e por isso eu tive que fazer. Se uma lei for imoral, ela não pode ser cumprida. Para uma pessoa decente, ela não vai ser cumprida. Então eu estou tentando colocar na equação as próprias forças policiais. Se elas se verem diante de uma ordem judicial, ou uma ordem do Congresso, ou uma ordem do Supremo, porque a barra funda pode se espalhar. O Congresso pode chegar uma hora que comece, de fato, querer dar ordens que extrapolam sua competência, embora, convenhamos, a competência do parlamento é muito maior que a competência do Tribunal Supremo. O que o Tribunal Supremo tem é um poder maior, mas em termos legais, o Congresso é aquele que faz as leis. O Supremo deveria apenas julgá-las e não legislar, como ele vem fazendo nos últimos pelo menos 6 anos. Como que as forças policiais ficariam nesse ínterim, nesse meio caminho? Como elas reagiriam? Vá lá e prende o deputado dentro do parlamento porque ele falou. E aí o Congresso resolve, por exemplo, o caso agora do outro ministro que fez campanha eleitoral, que é crime, é passivo, inclusive, de afastar o ministro por impeachment. Nicolas Ferreira já está em processo de tentar investigar na Comissão de Justiça. Veja que só tentar investigar já deixa a gente cansado, né? Tá lá, tá muito claro na Constituição. É vedado aos ministros. Os ministros podem fazer outro concurso, por exemplo? Podem. Nós temos um ministro que fez um concurso na USP, né? Pode. No magistério ele pode. Isso ele pode fazer pela Constituição. Eu acho errado, mas está na Constituição. Fazer o quê? Tá? Agora, ele pode fazer campanha política, indicar quem seria um bom governador para um tal estado? Isso ele não pode fazer. E aí o Congresso faz o quê? Vai mandar prender? Aí o mesmo Supremo vai dizer, não, aqui vocês não prendem. Entenda que a gente fica num jogo de cobra comendo rabo? E aí não há uma solução? Isso está se perdurando há muito tempo, está cansando, enfastiando o brasileiro. Coloca sobre esse bolo horrível que virou o Brasil de lá para cá, né, nesse desgoverno, o brasileiro cansa, o brasileiro se enfastia. E se a intenção, eu vou falar agora para a nossa audiência, Paulo, se a intenção desse desgoverno, com todos esses discursos, com todo esse apoio legislativo, judiciário que esse desgoverno tem, de fazer o brasileiro cansar de política, tire o seu cavalinho da chuva e coloque num lugar bem guardadinho. A nossa audiência está aqui para provar. O brasileiro pegou gosto por política, pô. Ele participa, ele entende, ele debate, ele discute, ele estuda. Eles não vão conseguir devolver esse gigante para a caixinha. A gente gosta de política, a gente vai continuar criticando, sim. E na menor das hipóteses, Pisolato, os caras vão fazer uma nova Constituição. Se vierem com esse papo, é cláusula pétrea, não se pode mexer. Beleza, os caras vão fazer uma nova Constituição. E uma nova Constituição com cara de PEC, porque vão aproveitar o que tem de bom na Constituição que está aí e vão apenas esclarecer com o nome de uma nova Constituição. E vão esclarecer fatos, leis
eliminar as vírgulas e deixar muito claro como se fosse uma PEC. Entendeu onde é que está o problema? Ou seja, o Congresso tem capacidade, tem atribuição e tem competência para fazer isso. Se os caras começarem a arrepiar, né, no judiciário do jeito que eles estão fazendo, porque a única função do judiciário é fiscalizar, é julgar a Constituição, fazer valer a Constituição. Acabou por aí. Acabou por aí. E aí o que acontece? O parlamento vai e faz uma nova Constituição. Vão dizer que é inconstitucional fazer uma nova Constituição? Entendeu como é que é? Então, mas não vai pegar, não tem como. Não há um específico ali na Constituição dizendo uma nova Constituição só pode ser feita daqui a 50 anos. Entendeu? Não tem. Então o cara faz a Constituição e pronto, vamos fazer uma Constituição. Se não dá para fazer uma PEC porque é uma cláusula pétrea, vamos fazer uma nova Constituição. Não precisa ser tudo, não precisa se tomar aquele tempo todo que se tomou em 88. De maneira alguma. Os caras fazem isso rapidinho. Aproveita o que está ali e só vai acrescentando algumas PECs. Aliás, fica até mais fácil. Fica até mais fácil. Aprovam a Constituição e acabou. Entendeu? Principalmente a partir de 2026, onde a direita deve apresentar um número muito maior de parlamentares dentro do Congresso Nacional. O problema aí, no Congresso, são as duas peças no carburador, né? Presidente do Senado, que fica viajando com Lula de braço dado, batendo palma. Lula falou, olha, vazou informação, mas só tinha ali o Alcolumbre e o Elmar. Aí você vê a foto do Alcolumbre lá batendo palma. Opa! Não estamos dizendo nada, né? Só estou dizendo que na imagem ali o Alcolumbre era o que mais estava batendo palma. Lá na nossa infância, ele dizia, opa, esse aí, né? Não sei. Né? Então, veja, está viajando. Time. Não, ou outra coisa, né? Não fui eu. Tem que fazer isso mesmo, entendeu? Então, veja, nem estamos dizendo aqui absolutamente nada, que fique bem claro, apenas estamos falando de uma época de infância que as coisas aconteceriam assim, e ainda bem não estamos sugerindo absolutamente nada, é o nosso espectador que tire a conclusão dele. Mas as coisas não podem ficar assim, não é? É muito complicado. Paulo, eu vou dizer uma coisa que vai chocar os nossos deputados, senadores, os nossos ministros. Nós estamos precisando de uma Constituição mais democrática. Não posso ter um presidente da Câmara com 150 mil votos, enquanto tem o Nicolas Ferreira com 1.500.000 votos. Não é? Não é democrático. Não é nem um pouco democrático. Eu não posso ter... Eu acho que o brasileiro, a nossa audiência vai entender quando eu falar. O que a gente precisava ter, ela pelo menos no papel, a sensação colocada no papel que de fato há igualdade jurídica no Brasil. A gente precisa de uma common law. A lei tem que ser a mesma. Quando ela for a exceção, ela é uma exceção para proteger e não para agredir. Então, por exemplo, o parlamentar tem lá o famoso artigo 53, que já foi para o espaço faz tempo, né? Ele foi colocado ali, pensando naquela questão lá do regime militar, depois foi acrescentada a palavra quaisquer, porque gerava margem para interpretação. Esse já foi queimado no incêndio ritual lá na corte. Então, tem que ter a sensação, a nossa audiência entende que quando a gente olha para a lei, é óbvio que a lei é diferente. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais que os outros. Como é que alguém que rouba uma coisa menor pode parar na cadeia? Como é que alguém picha uma estátua pode ficar 14 anos preso? Como é que uma deputada que supostamente, porque agora a gente tem que falar, já está condenada, mas é um supostamente, né? Cadê o hacker? Por que não foi preso? Vai pegar 10 anos de cadeia e perder um mandato com 1 milhão de votos. E os sujeitos que roubaram os aposentados estão aí, livres, soltos, levando dinheiro, sabe lá Deus para onde. Nós não temos a sensação que a lei é a mesma para todo mundo. Então, uma nova Constituição com um novo parlamento renovado, porque a gente tem que sempre pensar que a democracia funciona por qualificação. Sempre que eu falo isso, alguém me critica. Mas democracia é qualificação, gente. Não tem, a gente pode espernear o quanto quiser. Por que a criança não pode votar? A criança não é qualificada. Pois é, então a gente precisa de gente qualificada para votar. Então a qualificação dos indivíduos leva à qualificação dos cidadãos, que leva à qualificação dos políticos, e aí leva a uma qualificação democrática. Então a gente tem um longo caminho pela frente, eu sempre falo, é urgente a gente ter paciência. Calma que a gente vai conseguir resolver, não há mal que dure para sempre, né, Paulo? É verdade, é o seguinte, toda a Constituição é feita para se adequar aos novos tempos, né, ao tempo em questão. A de 88 foi feita com medo da volta do regime militar. Cenário. E aí, então, ela foi feita inteirinha, né, voltada para aquele cenário. Né? Imagine um encontro de águas. Você tem aqui de um lado e aqui você tem outro. Os caras fizeram exatamente isso. Agora, essa Constituição já ficou
né, decadente, já acabou, demodê. Nós precisamos agora, né, de uma nova Constituição para adequar os novos tempos, os novos entendimentos, as novas compreensões. Exato. Porque senão não vai dar certo. Hoje cada um entende o que quer e faz o que quer porque está livre. Então, temos que colocar uma tampa nessa panela. Precisamos revisar isso aí. E uma revisão constitucional, ela é muito rápida, é um estalar de dedos. E outra coisa também que tem que ser revista, por exemplo, são os benefícios, os programas sociais. Como na Dinamarca, aquele que recebe programas sociais não pode votar. Está circulando pela internet aí um vídeo de uma senhora, né, vibrando porque está recebendo Bolsa Família há 25 anos. Depois, essa pessoa vai votar no governo. Então, acaba com isso, cara. Acaba o voto, porque aí você vai ver a sinceridade daquele político. Se ele realmente se preocupa com o povo, com o vulnerável, com o mais necessitado, ele vai fazer o programa, vai continuar com o mesmo empenho, mesmo sabendo que não vai receber o voto daquele cara. Então isso deveria entrar na Constituição. Se você recebe, está inscrito em programa social, você não pode votar. Acabou. Acabou. E você também não pode dar o direito também de um preso votar. Os caras na cadeia, todo mundo vibrando. Vamos votar, vamos votar. Não pode. Ok? Mas, Pisolato, nós estamos chegando ao final do programa e eu ainda tenho mais um assunto. Vamos voltar a falar um pouco mais do internacional? Esse é importante, a gente tem que falar. Olha só, aconteceu hoje. A Ucrânia vai enviar uma delegação a Istambul, liderada pelo ministro da Defesa, Rustem Umerov, para participar de negociações com uma equipe da Rússia. Foi o que anunciou o presidente Volodymyr Zelensky nesta quinta-feira, 15 de maio, após se reunir em Ankara com o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Veja o que ele disse. Незважаючи на достатньо низький рівень представлення російської делегації, але з поваги до президента Трампа, з поваги до високого рівня делегації Туреччини і до президента Ердогана, і все ж таки бажаючи продемонструвати, спробувати досягти хоча б перших кроків щодо деескалації, перших кроків щодо закінчення війни, а саме припинення вогню, я вирішив відправити зараз в Стамбул нашу делегацію, але не всіх, безумовно, голови Служби безпеки, начальника Генштабу не буде, голови так, але делегація буде очолена міністром оборони. Zelensky, que vem pedindo um cessar-fogo incondicional de 30 dias com a Rússia, afirmou que não irá pessoalmente a Istambul, uma vez que o presidente russo Vladimir Putin decidiu não comparecer e enviou, segundo ele, uma equipe de baixo escalão. O líder ucraniano também declarou que, caso Moscou não demonstre disposição para negociar, outros países deveriam aumentar a pressão política e econômica sobre a Rússia e impor novas sanções. Veja. Росія не відчуває, що їй потрібно закінчувати цю війну, а значить, не вистачає політичного, економічного і інших тисків на Російську Федерацію. І тому ми просимо, якщо немає припинення вогню, якщо немає серйозних рішень, якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулом щодо більш швидкого закінчення війни. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em visita à região do Golfo Pérsico, declarou nesta quinta-feira, 15 de maio, que não haverá avanço nas negociações de paz sobre a Ucrânia sem uma reunião direta entre ele e o presidente russo Vladimir Putin. Veja o que Trump disse. I'm not disappointed in anything. Who are you from? BBC News. I'm not disappointed. Why would I be disappointed? We just took in $4 trillion and he says, are you disappointed about a delegation? I know nothing about a delegation. I haven't even checked. Look, nothing's going to happen until Putin and I get together, okay? And obviously he wasn't going to go. He was going to go, but he thought I was going to go. He wasn't going if I wasn't there. And I don't believe anything's going to happen, whether you like it or not, until he and I get together. But we're going to have to get it solved because too many people are dying. Thank you. You're going to land right now. Thank you. Thank you, sir. Caramba, você viu aí a outra informação que Trump deu?
que ele está levando de volta para os Estados Unidos 4 trilhões de dólares em investimentos. Uau, lá do Golfo, dos árabes. 4 trilhões é muita grana. Cerca de 4 milhões de novos empregos serão abertos nos Estados Unidos. Tá ruim isso? Uau! E ainda tem essas conversas de paz na Turquia. Elas estão se transformando numa encenação diplomática de 5ª categoria. A Rússia mandou uma equipe de 2ª linha. E isso já diz tudo. Nada de Putin, nada de peso político, apenas burocratas empurrando papel, chup, chup, chup. E por quê? Porque Zelensky pediu que Putin fosse até Istambul. Claro, como se o chefe do Kremlin fosse levantar do trono só porque o comediante que virou presidente da Ucrânia pediu com jeitinho. Claro que não. Enquanto isso, Ucrânia e Rússia fingem que estão interessadas num cessar-fogo, lutando há meses sobre logística, protocolos, local da mesa, tipo do café e coisa e tal. Mas, na prática, o que ambos estão fazendo é outra coisa. Tentando provar para Donald Trump que estão se esforçando muito para acabar com aquilo que ele mesmo batizou, com toda razão, de essa guerra estúpida. Nada de real vai acontecer mesmo, até que Putin e Trump sentem à mesa. Isso está mais do que claro. O resto é teatro para agradar a plateia internacional. Marcos Pisolato, você também acha que esses caras não querem a paz e estão fazendo isso para ganhar tempo, mas mesmo assim estão com medo de Trump, não é? Porque é uma bobagem ficar enrolando, pois sabem que uma hora ou outra eles terão de sentar com o laranjão e aí o bicho vai pegar. A conversa vai ser outra, é ou não é? Paulo, o Trump falou o quê? 30 segundos naquela fala dele? Em 30 segundos o homem contou que fez 4 trilhões de dólares em negócio e deu a solução para a guerra. O que ele está fazendo é o que todo grande jogador diplomático, e jogador, claro, no bom sentido metafórico da palavra, ele está tentando subir a própria mão. Vocês estão tentando resolver sozinho? Então tá bom, tente aí, né? Mas só vai se resolver a hora que eu sentar na mesa. Mas quando eu sentar na mesa, a minha mão vai estar muito mais alta. Então a minha força de negociação vai ser muito maior. E é fato, eu também acredito, como Trump, que tem que ter os dois cachorros grandes nessa mesa aí. Tem que sentar o Trump e o Putin na mesma mesa, frente a frente, e vão negociar. Porque quer a gente queira ou não, quer você seja aquele universitário ideólogo comunista que sonhe com um mundo lindo e maravilhoso, que não haja os malvadões norte-americanos e que a Rússia e a China dominem o mundo. No fundo, gente, esse jogo é muito mais simples. Trata-se de um jogo simples no sentido de polêmicas diplomáticas. É preciso que haja grandes peças nesse tabuleiro para que esse jogo seja decidido. Eu não posso colocar, como você bem disse, um comediante num tabuleiro de xadrez com o Putin. E olha que é uma pessoa que eu critico severamente. Aqui eu acho que a Rússia só vai vir para um mundo novo quando conseguirem se livrar de Putin e companhia, que ele saia politicamente desgastado dessa guerra. Tomara. O Zelensky não tem cacife para sentar na mesa e tentar negociar. Prova disso é quando ele sentou no salão oval com o Trump e não foi capaz sequer de seguir protocolo de traje. Ele foi vestido como alguém que tinha ido passear no final de semana, no escritório mais poderoso do mundo, e foi tratado daquele jeito porque justamente não soube negociar. Então é preciso gente com poder de negociação. E aqui eu faço um adendo, Paulo. A gente está falando de Trump, está falando de Rússia, mas é preciso lembrar que o Brasil aparentemente não, vou falar explicitamente, já escolheu um lado nessa disputa. A gente que faz análise, a gente presta atenção em cada detalhe dessas visitas internacionais. E o Lula, que ele é ocupando da cadeira presidencial, estava usando na lapela do paletó a famosa fita de São Jorge. A fita de São Jorge é um símbolo muito antigo, lá do 9 de maio, quando da libertação da Alemanha, ao final da Segunda Guerra Mundial. Só que ela foi apropriada, foi cooptada pelo Putin como um símbolo do Putin da invasão da Ucrânia. Ou seja, se um presidente, que é um representante diplomático, quando deixa o país e vai até o outro, usa um símbolo indicando a sua parceria com o Putin, porque foi isso que indicou para o mundo. E aqui tem um outro detalhe curioso, né, Paulo? Aquele encontro foi no dia 9 de maio, que para a Rússia
é o dia do fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto na Europa é dia 8 de maio. É só uma questão de fuso horário, é questão de 1 hora só de diferença, mas enquanto os países civilizados, por mais que a gente critique Macron e companhia, o Keir Starmer da Inglaterra, há críticas contra eles ainda representam, embora decadentes, ainda representam o mundo ocidental, o mundo livre, o mundo capitalista. Por mais que haja progressismo, o wokismo e por aí afora, eles ainda representam esse mundo capitalista livre. Já o Lula estava do outro lado da linha da Guerra Fria. Até nós estávamos falando em off, né? O Lula parece que ele tem uma coisa na mente dele, que o sonho de infância dele, enquanto líder sindical, é ver a Guerra Fria permanente. Porque enquanto houver uma Guerra Fria permanente, para ele amar, para ele chamar de sua, vai continuar existindo o malvadão do Trump. Olha como o capitalismo é malvadão. Deixa eu olhar a hora aqui no meu relógio, $85 mil. O Lula sonha com isso, ele sonha com o mundo socialista, só que ele torce para que não se realize. Porque ele quer o dilema Batman-Coringa. Ele quer ser o herói, mas para isso tem que existir o vilão. Não cola mais. Não, é a história, né? Aquela velha história. Encerrando agora, né? Essas pessoas que estão aí dando apoio, elas têm na mente a figura de um Lula da década de 80. Final da década de 70, início da década de 80, aquele sindicalista ainda pobre que tinha um discurso bonito, né, de igualdade social, de distribuição de renda, não é, de propriedades e coisa e tal. Esse Lula não existe mais. Não existe mais, porque naquela época se ensinava todo o marxismo, né, de que o empresário, né, era um monstro, que o rico é um monstro que deve ser destruído e que os Estados Unidos é um império e coisa e tal. Essas pessoas estão com essa imagem na cabeça até hoje, só que o Lula de hoje, elas não percebem que é exatamente a mesma figura que ele ensinava as pessoas a odiarem. E as pessoas não percebem, Pizzolato. As pessoas não percebem. E depois quem teve a mente lavada fui eu, né? É impressionante isso. Mas, Pizzolato, olha, não temos mais tempo para nada, infelizmente. Muito bom o nosso programa, muito bom. Também lamento bastante a gente ter chegado ao fim. Mas, olha, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos e na semana que vem a gente tem mais, tá? Um forte abraço, irmão. Obrigado, viu? Abraço, Paulo, saudações à nossa audiência. Depois eu vou conversar com vocês aí nos nossos comentários abaixo do vídeo. Aí. Abraço, tchau, tchau. Tá certo, tchau. E nós ficamos por aqui com esta edição. Esperamos muito, de verdade, que você tenha gostado. Comente, participe conosco. É importante ouvir o que você pensa. Aliás, esse é o nosso principal objetivo: ajudar você na formação de sua opinião. Aqui não pedimos que você se atenha ao que nós estamos dizendo. Vá fazer pesquisa. Pesquise, procure e compare. Esse é o objetivo. Sempre desconfie do que dizem para você. Desconfie e vá procurar. Nunca ali, pegou na internet, não vou acreditar nisso. Deixa eu fazer uma pesquisa, inclusive antes de você passar adiante. Aqui no nosso canal você tem essa oportunidade de ouvir o outro lado da história. Então nós estamos aqui com um compromisso com a verdade. Duela a quem lhe duela. Doa a quem doer. Um forte abraço e até a próxima edição. Até lá.